quais são os valores referenciais de ligação aí da glicose com a hemoglobina, que é chamado de glicação, que é o resultado do exame, ele vem em pontos percentuais. Por exemplo, qual que é o percentual correto, o que está dentro do normal, o que está fora do normal. A hemoglobina, independente da pessoa ter ou não diabetes, vai haver essa glicação, quer dizer, vai acontecer a glicose se ligar à hemoglobina. Só que tem um valor percentual, que é um ponto de corte. Então, o que é normal? Qualquer valor abaixo de 5,7% de glicação. Esse é o valor normal da hemoglobina. E para quem tem diabetes, né? Como a gente sabe que tem uma quantidade maior de glicose circulando no sangue, em quem tem diabetes, mesmo você tendo um controle melhor, tem aí algum momento que você faz hiperglicemia, por exemplo, faz hipoglicemia. Então, a concentração de glicose, ela fica com uma variação, com uma variabilidade maior do que a pessoa que não tem diabetes lá no sangue. E, consequentemente, a hemoglobina se liga a uma quantidade maior de moléculas de glicose. Para quem tem diabetes, o valor para diagnóstico, né, através da hemoglobina glicada, é um valor de glicação aí de 6,5%. Então, assim, se está abaixo de 5,7%, está dentro do padrão de normalidade. Tá a partir de 6,5% para cima, tem diagnóstico de diabetes, quer dizer, está com uma concentração de glicose lá muito aumentada no sangue. Agora, e se ficar acima de 5,7% e abaixo de 6,5%? Aí é o que a gente identifica como tendo algum distúrbio no metabolismo da glicose, só que ainda sem atingir os pontos de determinação de diagnóstico do diabetes através dos exames de sangue que determinam a quantidade de glicose que tem ali naquele momento. Então, quando a gente tem aí em jejum de 8 horas glicemias, né, de 126 ou acima desse valor, já é diagnosticado com diabetes. Se após a refeição ou a qualquer momento do dia tiver acima de 200 mg por decilitro, já tem diagnóstico de diabetes. Agora, esses valores em jejum igual ou superior a 126 ou a qualquer momento do dia acima de 200, já vai impactar na hemoglobina glicada, no percentual de hemoglobina glicada. Por isso que existe essa relação. Então, se a pessoa tem lá o teste de hemoglobina glicada, o exame, né, o resultado do exame de hemoglobina glicada em 6,5%, já sabe-se que a glicemia dela ficou aí um bom tempo acima de 180, né, com 200, 200 e pouco, e assim foi. Por isso teve uma quantidade maior de glicose se ligando à hemoglobina. Só que quando você tem um valor acima de 5,7%, e abaixo de 6,5%, quer dizer, até 6,4%, é o que a gente chama aí de pré-diabetes. Então, nessa situação de pré-diabetes, ainda, apesar de já ter diagnosticado a alteração no metabolismo da glicose, a glicemia não está mais normal, ela já está alterada. Existem algumas maneiras a gente tentar manter nesse padrão, não deixar chegar a um valor igual ou superior a 6,5%. De glicação da hemoglobina. Então, nessa situação, a pessoa vai ficar com pré-diabetes, mas vai se manter assim, né? Que é o que muitas vezes é chamado de remissão do diabetes, quer dizer, a pessoa consegue tratar esse distúrbio no metabolismo da glicose sem precisar de tratamento medicamentoso. Claro que para isso tem que se apoiar nos outros dois pilares do tratamento, quer dizer, vai ter que controlar um pouco mais a alimentação, vai precisar fazer mais exercício físico e dessa maneira consegue manter a glicemia aí em padrões que vão determinar uma hemoglobina glicada lá que fique acima de 5,7 e abaixo de 6,5% de glicação. Beleza? Então, esses são os valores aí de hemoglobina. Agora, para gente que tem diabetes, o que é recomendado? O que vai dizer assim? O médico vai olhar lá nos seus exames de sangue, né, naquela batelada de exame que a gente faz periodicamente, e vai dar uma olhada lá e vai ver sua hemoglobina. O que é recomendado para quem tem diabetes? Que tenha uma hemoglobina glicada menor do que 7% de glicação. Então o valor deu lá até 6,9, é considerado assim, está dentro de um padrão que está ali em torno de valor médio da glicemia, porque isso foi, né, algo que eu não falei. Mas por que o exame de hemoglobina glicada é tão importante? Porque o valor de glicemia ele fica variando. Isso aí acontece mesmo em quem não tem diabetes. Quem não tem diabetes,
corpo vai tentar controlar a concentração de glicose no sangue em torno de 100 mg por decilitro, e depois que a gente se alimenta, ele vai tentar manter num valor ali não superior a 140 mg por decilitro, então quer dizer, até 139 mg por decilitro. Isso o sistema nervoso central controla, avisando lá o pâncreas para ele produzir um pouco mais ou um pouco menos de insulina. E se a gente fica sem comer muito tempo, aí o sistema nervoso faz o pâncreas liberar um outro hormônio que é chamado de glucagon, que faz o fígado mandar um pouco de glicose lá para o sangue. Então, o corpo ele sempre fica trabalhando o sistema nervoso para manter a glicemia em torno de 100 mg por decilitro. Agora, a gente tem diabetes, qual é o grande problema? Muitas vezes em jejum você até consegue manter a glicemia ali próxima de 100 mg por decilitro, muitas vezes abaixo, que é o que é recomendado, né? Menos do que 100 mg por decilitro, ou próximo ali 105, 110, perfeito. Só que toda vez que a nossa glicemia aumenta demais, por exemplo, no pós-prandial é o grande problema que a gente tem, independente do tipo de diabetes que a gente tem. Então, se tem diabetes tipo 2, tipo 1, tipo LADA, gestacional, não importa, você vai comer, vai se alimentar, vai chegar glicose no sangue por conta do tipo de alimento que você comeu e, consequentemente, isso vai aumentar a quantidade de glicose no sangue. Então, isso é o que vai ser aí referência. Agora, o que a gente com diabetes tem que ter para nós? O que é mais importante? Que você consiga, através do seu tratamento, consiga manter sua hemoglobina glicada menor do que 7% de glicação no primeiro momento. E depois, sempre tentar trazer para um valor o mais próximo possível daquela pessoa que não tem diabetes. Então, quem não tem diabetes é um valor menor que 5,7%. Só que aí existe uma outra situação. Normalmente, para quem tem diabetes, que nem no meu caso, tem diabetes tipo 1, se você também tem diabetes tipo 1, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Nossa hemoglobina glicada, ela pode ficar mais baixa, mas existe uma relação direta com episódios de hipoglicemia. Então, o que é importante? Quanto mais baixa é a sua hemoglobina glicada, mais monitoramento você precisa. Porque o risco de você fazer hipoglicemia por conta de, claro, o tratamento envolve a insulina exógena, você precisa aplicar insulina no subcutâneo. Independente do sistema que você usa, se você usa seringa, usa caneta, usa o sistema de infusão contínuo, usa a bomba de infusão, vai ter que ser aplicado exogenamente. E depois que foi aplicado, já foi. Não tem mais o que fazer. Aquela insulina vai ficar circulando, ela vai fazer a ação dela no tempo de ação lá que ela tem. Então a gente precisa tomar cuidado com isso para evitar, porque, claro, aumenta o risco de hipoglicemia, foi o que eu falei no início. Hemoglobina glicada, referência menor do que 7%, para quem tem diabetes. E por quê? Da onde veio aí todas essas recomendações? Foi de um grande estudo, na verdade foi feito 2 grandes estudos, um com portadores de diabetes tipo 1 e outros com portadores de diabetes tipo 2, e os dois chegaram à mesma conclusão. Aqueles indivíduos que foram acompanhados durante um período e tinham hemoglobina glicada menor do que 7%, apresentaram ao longo do tempo uma menor apresentação, né, uma menor incidência, um menor aparecimento de complicações crônicas do diabetes. Então, menos retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia diabética. Aqueles que tinham hemoglobina glicada mais distante de 7%, e foi proporcional. Quanto mais distante de 7%, mais apareceu retinopatia, mais apareceu nefropatia, mais apareceu neuropatia periférica, principalmente. Depois, se não trata, claro, vai lá para a neuropatia autonômica. Mas existe essa relação, então é daí que vem a recomendação. Só que, o que é importante para a gente entender? Quanto mais a gente conseguir manter nossa glicemia dentro de um padrão parecido com quem não tem diabetes, melhor a nossa qualidade de vida. Claro, o risco maior de hipoglicemia existe? Sem dúvida alguma existe, mas hoje a gente tem aí sistemas de monitoramento que são extremamente eficientes. Então, a glicemia, o exame de glicemia capilar que você faz, você mede lá na ponta do dedo a glicemia, o valor que dá para você saber exatamente o que está acontecendo ali. Precisa comer alguma coisa? Preciso ajustar minha dose de insulina? O que eu preciso fazer? Funciona muito bem.
A mesma situação, os sensores. Os sensores, eles fazem a medição através do interstício. Então, ele não mede no sangue, ele vai medir num líquido gelatinoso que separa as nossas células. Então, a captação da glicose ela é feita em outro local. E existe um retardo fisiológico. Isso é do nosso organismo. Primeiro vai ter que ter aumento ou diminuição na quantidade de glicemia que está circulando, da quantidade de glicose que está circulando ali no sangue, para depois mudar a concentração da glicose que está lá no interstício. Por isso que existe essa diferença de valores, né, absolutos com relação ao que você lê no sensor e o que você faz lá no exame de glicemia capilar. Mas os dois aparelhos, na verdade, eles se complementam. No sangue, você sabe exatamente quanto tem de glicose. E no sensor, você sabe que nível, para que caminho que a sua glicose está tomando. Se ela está tendendo a estar daquele valor que você mediu no glicosímetro, dali para cima ou dali para baixo. Aí tem as setas de tendência, tem os gráficos. Então, você consegue prever o que está acontecendo com a sua glicemia. Isso, claro, facilita muito o tratamento de quem tem diabetes. Agora, qual é o grande problema que a gente tem? Conseguir fazer um tratamento onde eu tenha pouca hipoglicemia, onde eu fique pouco tempo em hiperglicemia e que eu consiga ter uma qualidade de vida muito parecida com as outras pessoas, com as demais pessoas que não têm diabetes, que não tem esse desafio no dia delas, vamos chamar assim, né, no dia a dia delas. Que a gente sabe, diabetes a gente tem que prestar atenção. Piscou, dormiu, daqui a pouco a coisa desanda. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente fala de qual estratégia eu posso usar para ter a minha hemoglobina glicada cada vez mais baixa, mais próxima daquelas pessoas que não têm diabetes. E o que é melhor, evitar que eu tenha aí um monte de episódio de hipoglicemia, porque não adianta nada eu ter hemoglobina. Ah, minha hemoglobina, quanto está a sua hemoglobina glicada? Nossa, 6,4%, 6%, 5,7%. Beleza, é bonito falar isso. Agora, você está passando bem o seu dia, ou você está tendo uma hipoglicemia atrás da outra? Você está numa situação pior que a outra, quer dizer, tá num dia pior que o outro. Agora você está bem, daqui a pouco eu estou falando com você não sabe mais o que você está falando e está fazendo hipoglicemia. Então isso é algo que a gente precisa prestar atenção no nosso tratamento. Agora, existe uma relação direta da concentração de glicose no nosso sangue no nosso exame de hemoglobina glicada. Qual é esse parâmetro? A gente sabe, para quem não tem diabetes, o valor normal de glicemia acima de 70 e abaixo de 140, até 139 mg por decilitro. Essa é a glicemia normal. Quem não tem distúrbio no metabolismo da glicose sempre vai estar em torno disso, sempre com uma referência ali em torno de 100 mg por decilitro. E para a gente que tem diabetes, qual é o grande problema? Quando a gente come. Depois que a gente come, a tendência natural é a glicemia subir. Se você não controlar, você vai ficar hiperglicêmico. Não só depois que você comeu, mas horas depois que você comeu. Sobe e não abaixa mais. Então, o nosso maior desafio é esse. Principalmente no pós-prandial, quer dizer, após eu me alimentar, a glicemia ela vai aumentar. Ela pode aumentar mais rápido ou menos rápido. Aí é que vem o pulo do gato para a gente conseguir ter uma hemoglobina glicada melhor com base nas glicemias que eu tenho diariamente. Isso é o mais importante, que a hemoglobina glicada a gente não vai conseguir monitorar. Você vai saber a cada mais ou menos 3, 4 meses, de acordo aí com o período que você vai no médico e faz lá os exames laboratoriais. Agora, existe uma relação direta da nossa glicemia capilar com a hemoglobina. Então a referência inicial qual é? Que você consiga ficar a maior parte do tempo que eu falo é do dia, né? Com valores menores do que 180 mg por decilitro. Sempre tomando cuidado para não ficar fazendo hipoglicemia. Então, de primeiro momento, o que é importante? Que quando a gente tem diagnóstico, muitas pessoas, isso não aconteceu comigo, porque minha avó me via semanalmente e ela falou lá para minha mãe, falou, leva o Beto no médico lá que ele tá perdendo peso, esse menino não tá legal. E eu não entrei em cetoacidose no diagnóstico.
Mas muitas crianças com diabetes tipo 1, muitas vezes acabam no diagnóstico entrando em cetoacidose diabética. E isso, geralmente com glicemias aí, a partir de 400, 600, às vezes 800, 1000, 1200, quer dizer, a coisa, o céu é o limite. Então cada um tem uma história, todo mundo tem diabetes aí sabe muito bem do diagnóstico quando foi feito lá, estava em quadros de hiperglicemia, e a hiperglicemia a gente sabe que ela é a partir de 180, só que principalmente no tipo 1, a glicemia é lá em cima. Tá bom, aí vai começar o tratamento. Então, primeiro momento, qual que é o nosso objetivo? Mantenha a sua glicemia menor do que 180 na maior parte do tempo. Seja antes de você comer, depois que você comeu, durante o dia. O tempo inteiro, tenta manter abaixo de 180. Esse é o nosso primeiro desafio. Com uma glicemia de 180, você vai ter uma hemoglobina glicada adequada? Certamente não, ela vai estar acima de 7% de glicação. Mas esse é o primeiro momento, é a referência. Dali o que a gente vai fazer? Vamos tentar aplicar estratégias para conseguir diminuir essa hemoglobina glicada. E vai diminuindo ao longo do tempo, sem ficar fazendo hipoglicemia. Sem ficar, não adianta nada agora, tá? Não, tô com 160, 180, daqui a pouco tá com 40 e pouco de glicemia. Isso não adianta, isso só atrapalha o nosso sistema. E entenda que a gente tem diabetes, a gente sempre fica muito preocupado com a hiperglicemia, mas a hipoglicemia ela é extremamente perigosa para a nossa saúde, principalmente para aquela pessoa que é mais idosa. Pessoa que é idosa, que já é hipertensa, tem já problemas às vezes vasculares. Com hipoglicemia tem umas alterações no nosso corpo aí que põem a sua vida em risco. Aumenta o risco de você ter um infarto, aumenta o risco de você ter um acidente vascular cerebral, né? Pode ter um derrame, hein? Pode ter um AVC, não tem jeito, tem que tomar cuidado. Então, a ideia é manter a glicemia menos que 180 na maior parte do tempo. Depois, num segundo momento, qual é a referência? A gente tentar, principalmente no pós-prandial, depois que a gente se alimenta, glicemias menores do que 160 mg por decilitro. E num terceiro momento, tentar manter sua glicemia menor que 140 no pós-prandial. Talvez você está ouvindo isso agora e fala, meu, esse cara é louco, esse cara é maluco, não dá pra gente fazer isso. Dá, só que precisa de disciplina, precisa de conhecimento. Por isso que eu falo que eu te ajudo a ter conhecimento para conviver melhor com diabetes. Faço isso já há mais de 40 anos. Então, qual é a importância para a gente? Primeiro, entender que não existe um bom tratamento do diabetes se você não se apoiar nos 3 pilares do tratamento. Quais são os 3 pilares? A alimentação é o principal. Que a alimentação, o que a gente comer vai aumentar a glicemia, não tem jeito. E se você pular horário de medicamento, diminuir dose de insulina sendo que comeu a mais, esquecer de tomar o medicamento, esse tipo de coisa só tende a te prejudicar. Então é importante que a sua disciplina em relação a qual horário que eu aplico a insulina, qual horário que eu vou tomar lá o antidiabético oral, isso tem que ser mantido. Porque faz parte do tratamento. O medicamento ele é extremamente importante. Porque não adianta nada você, por exemplo, pular a refeição. Ah, como eu vou pular a refeição, então eu não vou comer. Você pula a refeição, você não come, mas seu fígado continua produzindo glicose. Ele vai continuar aumentando sua glicemia. E outra coisa que a gente precisa entender é que toda vez que a gente aplica a insulina, ela não vai fazer efeito agora. Ela vai começar a fazer efeito daqui a algum tempo, de acordo com o tipo de insulina. Se é uma insulina de ação rápida, começa a fazer efeito em torno de 10 a 15 minutos. Se é uma insulina de longa duração ou muito longa duração, ela vai começar a fazer efeito entre 1h30 e 2 horas. Então não importa que agora eu estou com 70 de glicemia, então não vou aplicar a insulina. Pode aplicar, porque ela vai começar a fazer efeito daqui a um tempo. Isso é importante a gente entender. A gente tem que saber o medicamento. Ou se eu uso o antidiabético oral, o antidiabético oral que eu estou usando, eu tomo agora. Daqui a quanto tempo ele começa a fazer efeito? Quanto tempo dura esse efeito no meu organismo? Isso é extremamente importante para a gente. Porque muitas vezes nós com diabetes ficamos aí desesperados. Falamos, eu tô tomando meu remédio, tô controlando a minha alimentação, mas mesmo assim a minha glicemia fica subindo, fica baixando. Você tá comendo, tá controlando, mas um tá conversando com o outro, não adianta. Então é importante a gente entender, primeiro,
Primeiro pilar, tratamento medicamentoso. Quanto você precisa lá de insulina, quanto você precisa do antidiabético oral, quantas vezes ao dia, quais os antidiabéticos orais fazem parte do seu tratamento, não deixar de tomar. Outra coisa, se usa lá um medicamento para hipotiroidismo, por exemplo, isso é importante. Não adianta você tomar o remédio do antidiabético oral e esquecer o T4. Não vai adiantar nada, porque seu metabolismo vai trabalhar de um jeito diferente e esse período que o comprimido do antidiabético oral entrar no corpo e começar a fazer o efeito vai ser diferente, porque o metabolismo não está trabalhando adequadamente, ele está em desvantagem. Você deixou de tomar o medicamento. Ou mesmo para quem toma o medicamento para hipertensão. A gente tem que entender que quem tem diabetes e é hipertenso e não controla a hipertensão, tem um grande risco aí de você prejudicar os seus rins. Toda vez que nós estamos num quadro de hipertensão, os rins sofrem. Então, quer dizer, o rim sofre porque está com a pressão alta. O rim sofre porque a glicemia também ficou alta. Como é que não quer ter problema renal? Então, isso são coisas que a gente precisa entender. E não só entender, colocar em prática. Então, medicamento. Que medicamento que eu uso no meu tratamento? Você tem que saber, a partir do momento que você toma, quanto tempo ele vai começar a fazer efeito? Quanto tempo ele vai durar esse efeito? Como é que esse medicamento age no meu corpo? Isso é importante a gente saber. Porque você tem que entender a relação do medicamento com a sua alimentação. Isso é fundamental. Então, por isso que é importante a gente fazer o monitoramento. Essa é a estratégia mais importante que a gente tem quando a gente quer ajustar o nosso tratamento do diabetes e conseguir, ao longo do tempo, diminuir a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada a gente vai diminuir de um dia para o outro. O teste de hemoglobina glicada que a gente faz hoje, ele tem sim 50% do percentual de glicação, ele representa aí o último mês. 25% foi no mês anterior. E 25% foi no mês anterior. Então, quer dizer assim, a gente vai ter 30 dias, 60 dias e 90 dias. Então, nós temos 3 períodos aí, cada um contribuindo com um valor ali da hemoglobina glicada. Isso eu estou falando para quem não tem outras complicações, porque existem pessoas que tomam medicamentos, existem pessoas que têm outras alterações aí no organismo que vão afetar a concentração lá de hemoglobina. E isso pode também, claro, interferir no resultado do exame de hemoglobina glicada. Então, quem vai definir isso aí? Que exame vai ser o mais importante para o indivíduo? É o médico. Por isso que muitas vezes se pede aí a frutosamina. A frutosamina ela mede um tempo menor, mede lá umas 2, 3 semanas no máximo, de quanto teve a concentração de glicose no sangue, mas ao mesmo tempo é o exame talvez mais seguro nesse momento que não dá para a gente contar com a glicação da hemoglobina. Então, isso aí é o médico que vai definir. Mas é importante que, independente do tratamento que você tem, das complicações que você tenha, qual é a referência que você tem do seu tratamento? E esses valores, tanto da frutosamina como da hemoglobina glicada, eles estão diretamente ligados à quantidade de glicose que a gente tem no nosso sangue. Então, o que é importante aí? Ao longo do dia, tentar manter a nossa glicemia o mais próximo possível, o melhor que você conseguir, num valor mais parecido com as pessoas que não têm diabetes. Ponto. Primeira estratégia, então, entender lá o medicamento, a insulina que você usa, tempo de ação, tudo isso. Segundo, alimentação. A alimentação serve para quê para a gente? Para fornecer energia para o nosso sistema, para manter o nosso corpo saudável. Então, a quantidade de alimento que eu vou ingerir, os tipos de alimento que eu vou ingerir, o objetivo é que ele me mantenha saudável, que ele mantenha o meu sistema imunológico trabalhando de uma maneira eficiente, para evitar que eu fique gripado, ou, né, hoje a gente está ainda aí convivendo com uma nova onda aí também, né, de Covid. Então são situações que a gente precisa sim tomar cuidado. O corpo ele precisa estar bem. Essa é uma situação que a gente tem que entender. Como é que a gente vai fazer então? Como é que eu vou fazer para me alimentar? Vou deixar de me alimentar? Não exatamente. Você precisa saber o quanto seu corpo precisa de caloria. Quais os alimentos que você vai escolher para você comer. E outra, o que é importante? A gente medir a nossa glicemia antes de se alimentar. É o mais importante, porque nesse momento eu meço lá, chegou a hora de eu fazer minha refeição. Eu meço minha glicemia. Quanto tá?
Pô, tá 80 e pouco, 90. Beleza, tá igual a uma pessoa que não tem diabetes. Então dá para eu me alimentar de uma maneira semelhante. Agora, se eu vou me alimentar, minha glicemia já está 120, 130, 150, 160, que era o que devia estar já depois de 2 horas que eu me alimentei. Então, nesse momento, a gente tem que evitar aqueles alimentos que contêm uma maior quantidade de carboidrato. Só que aí é que mora o grande perigo. Porque a gente, não quer dizer que você deixando de comer carboidrato, você vai deixar de aumentar sua glicemia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o carboidrato é o que vai ser digerido mais rápido e 100% do que você comer, quer dizer, tudo que você comer de carboidrato, ele vai ser convertido em glicose. Isso vai demorar no máximo em 2 horas. Então, quer dizer, eu estou com a glicemia mais alta, não vou comer carboidrato. Tá bom. Só que, se a gente tira um componente daquela nossa alimentação, a gente normalmente vai fazer o quê? Você vai compensar com outro nutriente. E o mais comum que é compensar com a proteína. A proteína, mais ou menos de 30% até 60% dela, quer dizer, dependendo do tipo de proteína que você consumir, pode até mais da metade dela ser convertida em glicose pelo nosso corpo. E aí o que acontece? Aí já começa o primeiro erro. O primeiro erro qual é? Eu não comi carboidrato, ótimo. Faz sentido você medir 2 horas depois que você consumiu sua alimentação, a glicemia? Não. Porque a proteína ela vai ser digerida no nosso corpo e vai ser absorvida, isso vai demorar de 3 a 4 horas. Então você vai ter que esperar um período maior para você medir a glicemia. Por quê? Você pode, de repente, medir 2 horas depois, você não comeu carboidrato, então a tendência natural foi diminuir a glicemia. Mas e depois que chegou esse monte de aminoácidos no sistema e o fígado vai converter uma parte desses aminoácidos em glicose e vai aumentar essa glicose no seu sangue? Pode ser que aumente a glicemia. Então, cuidado com isso. Não quer dizer que porque nesse momento você está com a glicemia um pouco mais alta, eu não vou comer carboidrato, mas sobrecarregue em proteína. Cuidado com isso, porque uma parte da proteína também vira glicose. A mesma situação com a gordura. Os alimentos que contêm gordura, não importa o tipo de gordura, se é gordura saturada, insaturada, poliinsaturada, uma parte da gordura também vai ser convertida em glicose pelo nosso sangue. Claro que pelo nosso sistema, né? Pelo nosso fígado. Claro que uma quantidade menor, né? Em torno de 10% do que você consumir, vai ser convertido em glicose, e isso vai acontecer depois de umas 5 horas mais ou menos que você se alimentou, porque a gordura ela é bastante densa, precisa de vários processos bioquímicos ali para digestão e depois para absorção, tem que quebrar componentes, junta de novo esses componentes, é bastante complexo para o nosso corpo conseguir absorver a gordura que veio lá dos alimentos. Então demora mais tempo e depois de um período maior isso vai acontecer, e a gente sabe muito bem aqui. Aqui ninguém é santinho, todo mundo já comeu pizza um dia e viu que 2 horas depois que você comeu, sua glicemia caiu, e depois de 3, 4 horas, lá 5 horas, sua glicemia sobe e fica uma bagunça. Então, isso é importante a gente entender, né? O momento, e que momento que eu vou comer. Então, primeiro, você tem que ter uma alimentação que seja saudável, que nessa alimentação que você faça, você tenha todos os nutrientes necessários para manter o seu corpo sadio. Nosso corpo precisa da glicose para fazer o sistema nervoso trabalhar. Isso é extremamente importante. O corpo precisa de proteína para construir estruturas no nosso corpo, massa muscular, pele, os dentes, a parte relacionada ao cabelo, né, a pele, então aos músculos, tudo isso a gente precisa de proteína no nosso corpo. E também, lembra que eu falei da hemácia, lá, da hemoglobina? A hemoglobina também é uma estrutura proteica, então precisa ter proteína para construir hemoglobina. Então são situações importantes para o nosso corpo para mantê-lo saudável. Então o alimento é para isso. Só que a gente que tem diabetes não consegue consumir o que quer, a quantidade que quer e fazer com que o corpo produza a insulina que a gente quer. Então, nessa situação, a gente tem que adaptar. Quando a glicemia está mais baixa, você se alimenta de uma maneira mais parecida com as pessoas que não têm diabetes. Agora, quando a glicemia está mais alta, você automaticamente tem que escolher e cuidado com a substituição aí do não consumir
carboidrato e acabar consumindo uma quantidade muito grande de proteína naquela refeição. O que eu estou falando é a questão pontual. Isso eu faço muito no meu dia a dia. Eu vou medir a glicemia, pô, tá um pouco mais alto, come um pouquinho de proteína ali naquele momento, come verdura, come outros alimentos, e depois, depois de uma hora e meia, mede de novo a glicemia, pô, diminuiu, compensou. Agora, se for necessário, come lá um pouquinho de carboidrato. Não tem problema, isso aí não vai te trazer problema. O que precisa é que você, durante seu dia, você consuma todos os nutrientes que você precisa. O outro pilar que a gente tem é o relacionado ao exercício. Essa área eu domino bastante, porque eu sou personal trainer para pessoas com diabetes, eu estudo já o efeito do exercício físico no diabetes há mais de 20 anos. Como é que a gente pode usar o exercício para ajudar a gente a diminuir a nossa hemoglobina glicada? O exercício vai te ajudar inicialmente a se manter mais tempo com a glicemia no alvo. Então, mais tempo você vai ficar mais fácil com a glicemia abaixo de 180 e acima de 70. Só que o exercício físico, ele tende a ser hipoglicemiante. O que quer dizer isso? Quando você se fizer o exercício, ele vai conseguir tirar a glicose do seu sangue. Independente de ter insulina circulando lá no sangue, em grande quantidade ou numa quantidade menor, não importa. Porque essa capacidade que o exercício faz com os nossos músculos que estão ali trabalhando, estão lá treinando, de tirar a glicose do sangue, ele independe da sinalização da insulina. Em repouso a gente precisa da insulina. Precisa sinalizar lá para que a glicose saia do sangue e entre dentro do músculo. Agora, quando a gente está fazendo o exercício, não precisa da insulina. O corpo ele busca situações de equilíbrio. Então, a reserva que tem de glicose lá no músculo, conforme ela vai sendo utilizada, porque o músculo está ali trabalhando, fazendo um movimento, o corpo tenta repor isso. E ele vai repor de que maneira? Indo lá, abrindo caminho para tirar a glicose que está no sangue e trazer para dentro do músculo. Então, o exercício em si, ele é hipoglicemiante. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque que é sempre recomendado. Mede a glicemia antes de começar a fazer o exercício físico. É importante porque a gente sabe que o valor que tiver ali naquele momento, com o exercício a tendência natural é diminuir. Isso é normal. Quando que não diminui? Não diminui quando você comeu alguma coisa lá com muita proteína ou bastante carboidrato antes de treinar. Aí você mede, tá lá 110, aí vai fazer exercício e termina com 160. Por quê? Todo aquele alimento que você consumiu durante o exercício, ele foi chegando no sangue. E claro, mesmo os músculos, né, tendo o exercício, né, fazendo os músculos terem a capacidade de remover a glicose do sangue, o exercício não removeu? Removeu. Só que o que chegou de glicose foi maior do que o músculo removeu. Então, automaticamente, você fica aí com a glicemia mais alta. Outro fator que também pode influenciar a glicemia, a resposta do exercício na glicemia, indo no sentido contrário ao que a gente quer, porque aqui a gente está falando de fazer exercício para diminuir a glicemia, é muitas vezes um tipo de exercício aonde a intensidade foi muito alta. O que é intensidade? O quão difícil é você fazer aquele exercício. Então você fez um exercício onde você fica ofegante direto, pegou uma carga lá muito elevada para você fazer. Você se sentiu extremamente exausto quando terminou de treinar, certamente teve aí para o corpo continuar funcionando, a liberação de hormônios que normalmente fazem com que o fígado mande mais glicose para o sangue, diferente da insulina. A insulina é o único hormônio que faz o sistema tirar a glicose do sangue. Os outros hormônios fazem a glicose chegar mais rápido ou menos rápido, mas fazem isso. Então, se você faz um tipo de exercício onde o corpo, para se equilibrar, precisa da ação desses outros hormônios, a tendência natural é aumentar a quantidade de glicose no sangue. Então pode acontecer de fazer lá o exercício, medir a glicemia e de repente a glicemia ficou mais alta. Agora vamos entender como o exercício ajuda você a ficar mais tempo com a glicemia no alvo. Primeiro, o exercício é hipoglicemiante. Então mesmo que você comeu algo com carboidrato e foi lá treinar, ou você fez um treino que a intensidade foi muito alta, acabou aumentando a glicemia, depois que você treinar, mesmo que você mediu antes e no final do treino, mesmo que ela tenha aumentado, ela vai diminuir. E por que ela vai diminuir? Porque, como eu falei, nosso corpo ele busca situações de equilíbrio. Então a gente vai fazer o exercício, vai tirar a glicose do sangue, porque a glicose dos músculos que estão envolvidos naquele exercício estão se desgastando, estão sendo utilizados. Então está usando a energia, tem que repor a energia. E o mesmo acontece quando a gente para de fazer o exercício.
Quando para de fazer exercício, o corpo vai tentar repor a energia que foi gasta nos músculos e no sistema como um todo, e muitas vezes repõe um pouquinho mais, já esperando para na próxima vez que for fazer lá esforço, eu já estou um pouco mais preparado. Isso é normal, é do nosso sistema, sempre vai acontecer isso. E aonde isso serve como vantagem para a gente que tem diabetes? Quando você faz o exercício, o músculo usou a reserva dele e tirou do sangue, quer dizer, diminuiu sua glicemia. E depois do treino, precisa continuar tirando glicose do sangue para repor, para fazer a reserva. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer com que a glicose saia do sangue durante o exercício, continue saindo depois do exercício. Por isso que muitas vezes a gente não pode medir a glicemia e ficar 2 horas, 3 horas sem comer depois que fez exercício. Porque a glicose continua saindo. Você pode fazer um episódio de hipoglicemia por conta disso. Precisa se alimentar. Toma cuidado com isso. E o que é mais importante de todo esse processo? O que eu falei para vocês? Quando a gente faz o exercício, a glicose sai do sangue independente da ação da insulina. Só que quando a gente está em repouso, obrigatoriamente, a insulina precisa sinalizar lá nos tecidos. E o exercício físico, ele faz o quê? Durante o exercício, tira a glicose do sangue, e depois do exercício, essa comunicação da insulina com os músculos para tirar a glicose do sangue, ela fica mais fácil. E isso permanece por no mínimo 24 horas. Então, são situações que são muito importantes para a gente. Naquele momento que você está controlando sua alimentação, está tomando o seu medicamento, mas você está percebendo que a sua glicose, a sua hemoglobina glicada, ela não está conseguindo lá baixar. Está ficando mais alta, a sua glicemia está tendendo a ficar mais alta. É a hora de realmente se apoiar mais no exercício. O exercício é totalmente hipoglicemiante. O remédio vai tirar a glicose do nosso sangue? Vai. Só que você vai aplicar a insulina, vai ter que esperar um período e depois, mesmo que ela seja insulina rápida, vai demorar pelo menos 1 hora para ela tirar uma quantidade adequada aí de glicose do nosso sangue, uma quantidade maior. Se você deixar de se alimentar, você vai ter que esperar um período de 2 horas, 3 horas ali para perceber o efeito da alimentação na sua glicemia. Agora, com o exercício, esse efeito ele é muito mais rápido e a gente pode, sim, fazer exercício todos os dias, porque o exercício para quem tem diabetes é remédio. Claro que é importante, não adianta você falar, não, eu vou correr 10 km todo dia, tá? Você vai correr no primeiro dia, no segundo, no terceiro e no quarto você já está arrebentado, você não vai conseguir nem andar direito. Então, isso não dá certo, ficar fazendo sempre a mesma coisa. A gente tem que mudar. Um dia você pode fazer um treino em sala de musculação. Num dia você vai caminhar. No outro você corre. No outro você pedala. O importante é se mexer todos os dias. Por quê? Se eu me mexo hoje, eu tiro a glicose do sangue e deixo mais fácil a ligação da insulina com os meus músculos lá para ajudar a remover a glicose do sangue. Isso dura pelo menos 24 horas. Então, se eu fiz exercício hoje, eu consegui já tirar a glicose e ainda manter o receptor de insulina mais sensível. Aí amanhã eu vou e faço de novo. E esse comportamento ele se retroalimenta. Quer dizer, cada vez mais você vai conseguindo ter um melhor controle do diabetes, precisando de menos insulina. E isso pode refletir aonde? No seu tratamento medicamentoso. Para quem usa insulina, vai ter que ajustar a basal, porque vai começar a fazer hipoglicemia. Você talvez mude o seu fator de correção da quantidade de nutrientes que você está comendo em relação à quantidade de insulina que você está aplicando. Vai usar menos insulina, resumindo. Para quem usa antidiabético oral no tratamento, está usando às vezes 2, 3 medicamentos. E muitas vezes se você começa a fazer exercício todos os dias, a tendência natural é diminuir essa quantidade de medicamentos. Ou muitas vezes diminuir a dosagem do medicamento que você usa. Isso é importante, porque, como eu falei para vocês no início, a glicemia de quem não tem diabetes também aumenta e abaixa. Isso aí é normal, só que ela tem um padrão de segurança. Para a gente que tem diabetes, não, ela aumenta e vai lá para cima. E depois a gente sente o impacto disso. O corpo sente a médio e longo prazo. Então o que é importante? Que a gente consiga manter a glicemia a maior parte do tempo, primeiro, abaixo de 180, principalmente depois que a gente come. Depois, abaixo de 160. Depois, abaixo de 140, igual quem não tem diabetes. Isso dá para a gente fazer. E o exercício é algo que vai ajudar e ajudar
muito nesse sentido. Muitas vezes as pessoas entendem de uma maneira errônea o exercício físico. Errônea que eu falo fala assim, ó, você tem que fazer exercício para melhorar seu diabetes. Eu não gosto de academia. Mas peraí, quem que falou academia? Foi falar do exercício, não foi falar da academia. Então, exercício a gente faz em tudo quanto é lugar. Isso aí todo mundo aprendeu na pandemia, né? Porque não podia ir na academia. Não podia ir lá no fitness center lá do condomínio, né? Não podia ir lá no condomínio, na sala de ginástica, lá de musculação. Não podia, você tem que ficar no seu apartamento, na sua casa. Não teve jeito. Então, todo mundo aprendeu a se mexer. Se viu forçado a isso. Porque na pandemia, a grande maioria das pessoas ganharam peso, ganharam muito peso. Inclusive pessoas que nem tinham diabetes ficaram com pré-diabetes ou com diabetes por conta disso. Então o exercício físico ele é extremamente importante. E para você conseguir baixar a sua hemoglobina, então qual a melhor estratégia que a gente tem? É aquela onde a gente vai associar o tratamento medicamentoso, quer dizer, eu entender que horas que eu estou tomando medicamento, que medicamento, como é que ele está fazendo efeito, a insulina, que insulina que eu estou usando, que horas que ela está, em que momento que ela está fazendo efeito, se ela tem um pico de ação, se ela não tem, quando isso vai acontecer, a minha alimentação, quais alimentos vão chegar mais rápido no sistema e vão aumentar mais rápido a glicemia, quais alimentos vão demorar mais horas para chegar no sistema e aumentar a glicemia. Isso é importante, por isso o monitoramento ele é tão importante para a gente. E não diferente no exercício físico. Exercício físico é para ser feito todos os dias. Você não precisa fazer a mesma coisa todo dia, você não precisa fazer exercício até ficar exaurido. E sim, mede a sua glicemia antes. Pô, minha glicemia está mais alta, eu vou fazer um pouco mais de exercício hoje. Um pouco mais forte, para eu diminuir mais rápido a glicemia. Entende o seguinte, quando o exercício é muito fácil, a gente gasta pouca energia. Mas é o suficiente para ajudar no controle do diabetes. Estou falando isso porque muitas pessoas que têm diabetes tipo 2 falam, eu não consigo fazer exercício, tenho dor no joelho, tenho dor nas costas, tenho dor no quadril, não consigo. Mas você consegue andar, não consegue? Então vai andar. Anda o tempo que você consegue. Conseguiu 5 minutos hoje, 10 minutos, 15, não importa. Anda. O andar já vai te ajudar a controlar, ajudar no controle do diabetes. Agora, para quem não tem complicações que vão te impedir de se locomover, de se mexer, de fazer o exercício, você controla o quanto de exercício você vai fazer de acordo com a sua glicemia. Mas faz todo dia. E muda o exercício. Isso é extremamente importante. Então, o exercício a gente tem uma ferramenta muito boa, ótima, que vai ajudar não só a controlar a diabetes, vai ajudar você a ter um corpo mais saudável, vai ajudar você a dormir melhor. Vai ajudar você a ficar mais feliz, ficar menos bravo, sabe? Quando a gente acontece essas coisas, você dá aquele mau humor, aquele dia que você está zoado, o exercício te ajuda a ficar melhor. Porque durante o exercício a gente libera bastante adrenalina e depois do exercício tem endorfinas, tem outras situações que vão acontecer no nosso sistema e que vão fazer com que a gente se sinta melhor. Você se sentindo melhor, você não ataca tanto a comida, por exemplo. Né? É algo muito bom nesse sentido. Você vai dormir melhor, você vai conviver melhor com as demais pessoas. E tudo isso vai te ajudar cada vez mais a ficar com a glicemia mais dentro do alvo. Aí o desafio é para cada um de nós. O padrão que eu normalmente oriento as pessoas na mentoria é: tá tudo descompensado, tá uma bagunça, ótimo. Vamos entender o medicamento, vamos entender a alimentação, como ela está sendo feita, e vamos entender aí o exercício. Primeiro, os três têm que conversar. Esse é o primeiro momento. Qual a nossa meta? Menor do que 180. Consegue manter menor do que 180? Ótimo, você já vai conseguir ter algum resultado lá na sua hemoglobina glicada. Segundo passo, vamos agora ajustar alimentação, exercício e medicamento, só que agora buscando um controle onde a gente consiga manter a glicemia no pós-prandial menor do que 160 miligramas por decilitro. Conseguiu? Pô, conseguiu. Isso aí já, certamente nesse momento você já tem a sua hemoglobina glicada menor do que 7%, que é o que é indicado para quem tem diabetes. Por que eu estou falando isso? Porque se você está conseguindo manter sua glicemia menor do que 160 depois que você come, certamente a média, o valor médio da sua glicemia, ele já está próximo de 154, que é o que a gente tem como referência de ponto de corte de 7% de glicação. Então, se eu estou com 7%, eu tenho uma glicemia média de 154 miligramas por decilitro, a glicemia estimada.
Então você já consegue um controle aí adequado para o diabetes. Ótimo, mas aí tá bom? Não, não tá. Dá pra gente melhorar mais. Dá pra gente ter uma vida mais parecida com aquelas pessoas que não têm diabetes. Então aí o que a gente vai fazer? A gente vai justamente pegar e vai para o terceiro momento, que é tentar fazer a hemoglobina, a glicemia, principalmente no pós-prandial, ficar abaixo de 140 e quando acordar lá de manhã, menor do que 100 e manter assim a maior parte do dia. Com isso você vai ter a hemoglobina glicada assim, em torno de 5,7%, 5,8%, 5,6%, muito próxima daquela hemoglobina glicada de quem não tem diabetes, tá bom? Então, essa era a informação que eu queria trazer aqui hoje para vocês, que é o que eu acredito muito nisso, né? O conhecimento salva, né? Então, quer dizer, mas não adianta a gente ter conhecimento e não pôr em prática. Não adianta conversar e falar assim, eu sei, tá, você sabe, mas você está fazendo? Não, então não adiantou nada saber. Melhor não saber, né? Porque se sabe, não põe em prática. E quem está sofrendo com isso? Você, inicialmente. E depois, quem que sofre também? A sua família. Quem está perto, todo mundo sofre. Então, por isso é importante. E outra, nós que temos diabetes, a gente fica às vezes muito bravo, chateado com alguns comportamentos, né? Comum. Os pais, a mãe, às vezes a esposa, o esposo, fica namorada, você tá bem? Precisa comer alguma coisa? Por que a pessoa tá assim? Que vira e mexe, você tá virando zóio, que tá fazendo hipoglicemia. Vira e mexe, você tá zoado porque tá com hiperglicemia há muito tempo. Então o que a gente precisa fazer? Mudar o nosso comportamento, mudar o nosso tratamento, que certamente a gente não vai ficar dando esse susto nas pessoas que estão próximas da gente. E aí ninguém nem vai se preocupar com você, pode ficar tranquilo. Vai falar, velho, controla tão bem lá, diabetes, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Então é isso que a gente precisa conquistar. Isso também é bom pra gente. Eu sei que isso aí enche o saco, né? Porque eu também já vivi bastante isso, mas são coisas que a gente precisa aprender a conviver, e uma das maneiras é essa. A partir do momento que se consegue ter um controle melhor, as pessoas sabem que você controla legal, beleza, ninguém mais vai ficar, pô, você precisa comer uma coisa, tá legal, está se sentindo bem, fica tranquilo que ninguém nem vai lembrar mais que você tem diabetes, tá bom? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas, aqui que eu vi que tinha alguém já fazendo algumas perguntas. Alguém tinha perguntado para mim, antes, né, naquela caixinha de perguntas que eu pus, que perguntou da hemoglobina glicada, né? Qual que era o valor aí de referência? Então eu falei, mas vou falar de novo aqui. O normal é abaixo de 5,7%, o resultado do exame de hemoglobina glicada. Para diabetes é a partir de 6,5% de glicação, dali para cima. E para quem tem acima de 5,7 e abaixo de 6,5, quer dizer, de 5,8 até 6,4, essa pessoa tem distúrbio no metabolismo da glicose, que a gente normalmente usa a terminologia de pré-diabetes, quer dizer, já tem aí alteração na glicemia de jejum, ela já está alterada, ou então já está com a tolerância à glicose diminuída, quer dizer, depois que come já está ficando com a glicemia acima de 140 mg por decilitro. E também a mesma pessoa ela perguntou qual era o menor valor aí de hemoglobina glicada. Então assim, o menor valor é o normal, que é menos que 5,7% de glicação, e para a gente que tem diabetes, sempre tentar chegar num valor mais próximo aí desse valor de ponto de corte, que é de quem não tem diabetes. Mas entenda uma coisa, não é porque a sua hemoglobina glicada tá 6,5, tá 6,9, que ai meu Deus, que horrível. Não, tá legal, vamos tentar melhorar. Sempre dá pra gente melhorar e sempre dá pra gente aprender e também colocar em prática o que a gente aprende, que isso só vai trazer benefício para a gente, para os nossos familiares e para as pessoas que normalmente nos acompanham também. Boa noite, Jane. Vamos ver aqui, que tinham mandado umas perguntas, eu tinha visto, mas já... Cadê? Já respondi a pergunta. Era a Jane que tinha perguntado. Então, Jane, beleza, então. Eu respondi, mas tá bom, respondi de novo, não tem problema, que fica gravado e depois quem não de repente passou desapercebido, aí vê depois, não tem problema. Então, esses valores mesmo com remédio. Sim, mesmo com remédio. Porque foi o que eu falei. O que é importante? Não é só a gente tomar remédio, aplicar insulina e não medir a glicemia. Quer dizer, a gente não sabe o que está acontecendo. Então é importante sempre, nas refeições, medir a glicemia. Claro que existem muitas pessoas que têm diabetes tipo 2,
que ainda o pâncreas produz uma quantidade de insulina, que com o antidiabético oral se consegue manter um valor bem próximo aí do normal. Então, normalmente o médico, né, a pessoa da enfermagem, no monitoramento, o que geralmente eles indicam? Mede pelo menos uma vez por dia. E um dia você mede antes da refeição, por exemplo, antes do café da manhã. No outro dia você mede 2 horas depois do café da manhã. No outro dia você mede antes da refeição. Depois mede lá 2 horas depois da refeição, do almoço, por exemplo. Depois antes do jantar, 2 horas depois do jantar. Às vezes antes de dormir. Quer dizer, porque sabe que a glicemia dessa pessoa não está assim tão variando tanto. Mas a hemoglobina glicada, independente do tipo de tratamento, que, pessoal, tratamento que a gente tem hoje para diabetes, antigamente, falava assim, usa insulina, então é diabetes insulina independente, é criança com diabetes. Hoje não, existem muitas pessoas que têm diabetes tipo 2 que usam insulina. Quem tem diabetes stipulada, usa insulina também. De uma maneira inicial diferente de quem tem diabetes tipo 1, que também usa insulina. Então, são situações, existem gestantes, que de primeiro momento se tenta mudar o estilo de vida, quer dizer, fazer um pouco mais de exercício e controlar a alimentação. Conseguiu controlar a glicemia? Conseguiu. Não conseguiu, muitas vezes entra com o quê? Com insulina de ação rápida. Então hoje, e existe também medicamentos que são usados no tratamento de diabetes tipo 2, que ajudam a controlar a glicemia e ajudam a proteger o rim. E aí o que acontece? Muitas vezes o portador de diabetes tipo 1 usa insulina e usa um antidiabético oral também. Então, hoje em dia, o tratamento do diabetes está muito dinâmico. E aquela situação, eu tomo um remédio, o valor da hemoglobina glicada é o mesmo da pessoa que toma insulina? É o mesmo. Porque metabolismo é uma coisa só no nosso organismo. Todo mundo tem a mesma situação. A gente come, o corpo absorve, faz lá a digestão, absorve os nutrientes para manter nosso corpo saudável e depois vai sendo usado ali os nutrientes, você vai fazer exercício, gasta um pouco mais, se não faz exercício, gasta um pouco menos, mas o corpo tem que funcionar de uma maneira equilibrada. Então, não importa o que você está usando para o seu tratamento de diabetes, o valor de referência é hemoglobina glicada é menor do que 7% de primeiro momento, porque você tem aí um bom controle do diabetes, tá bom? E depois dali, quanto mais chegar próximo de quem não tem, melhor ainda, tá bom? Vanilda, boa noite. O Marcos aqui colocou um 7 e colocou ponto de interrogação, eu não entendi, porque o 7 é o ponto de referência, né? Na verdade a gente tenta menos que 7% de glicação. Essa é a referência inicial para o tratamento. O Marcos aqui colocou que durante o dia está conseguindo aí controlar, né, melhor, mas pela manhã está amanhecendo alta. Então, o que acontece, Marcos, aí precisa talvez ver o seu tratamento, como ele está, porque o que acontece com a gente, né, durante a noite? Não é porque a gente dormiu, que não conseguiu controlar a glicemia, que ela vai ficar alta, não. À noite, a gente tem que entender o que acontece com o nosso corpo. O nosso sistema, ele continua trabalhando, apesar da gente estar inconsciente, ela está dormindo. E durante o período de sono, a gente tem hormônios que são liberados no nosso sistema, que têm as funções específicas deles. E, normalmente, além dessa função específica que ele também tem um outro efeito, que é aumentar a quantidade de glicose no sangue. Então, muitas vezes, quando a gente controla a glicemia, durante o dia eu estou controlando super legal. Aí eu vou dormir, no outro dia acordo com a glicemia alta. Aí a gente tem duas situações. A primeira delas, você exagerou antes de dormir. Que vira e mexe, dá uma fominha, a gente vai lá e come uma coisa ou outra, aí acorda no outro dia bem bagunçado. Mas você sabe o que você fez no dia anterior. Né? Então, você sabe que foi pontual. Agora, se toda noite, 2, 3, 4 dias, 5 dias seguidos, eu controlo direitinho durante o dia e de manhã minha glicemia está descompensada, precisa conversar com o médico para fazer um reajuste no tratamento medicamentoso. Precisa talvez aumentar a dose do medicamento, se é insulina, aumentar a insulina, ou muitas vezes entrar com a associação aí de um outro antidiabético oral, tá bom? Isso aí é importante fazer. E a gente tem que entender o seguinte, o tratamento do diabetes, ele é dinâmico. Hoje, eu tô com um controle, tô com uma quantidade de insulina, tô tomando antidiabético oral, minha glicemia tá super legal. Tá bom, pode ser que daqui 2, 3 meses a coisa mude. Porque a nossa vida nunca é igual. De repente, você está trabalhando de casa, está em home office, ótimo. Aí, de repente, você vai ter que trabalhar em um lugar que você vai cada hora comer em um lugar diferente. Putz, já bagunçou meu tratamento. Então, precisa
rever o tratamento. Atualmente você está conseguindo fazer exercício direto, talvez você vai conseguir fazer só 3 vezes na semana. Vai ter que rever o tratamento. Então isso a gente tem que entender. O tratamento do diabetes ele é bastante dinâmico e ele é sensível ao nosso comportamento do dia a dia. Então isso é importante. Por isso que é importante monitorar. Porque se você está com um tratamento, você mudou seu comportamento e não monitora, o que você acha que vai acontecer? Vai bagunçar tudo, vai ficar tudo estrupiado. Então, para não perder isso, a gente vai controlando através do monitoramento aí da glicemia capilar e das leituras com os sensores aí de glicemia, tá bom? O Marcos está colocando que ele teve aí complicações por conta de deixar a glicemia descontrolada por um longo período. Isso normalmente acontece, Marcos, porque por vários motivos, tem hora que de repente a gente não consegue monitorar direito, né? E isso aí realmente impacta bastante no nosso tratamento. E claro, quanto mais tempo a gente demorar para mexer, infelizmente isso acontece, tá? Então, assim, tenta manter sua glicemia no alvo, melhorar o tratamento, que geralmente as complicações a gente consegue, se não conseguir melhorá-las, a gente consegue pelo menos estabilizá-las, quer dizer, do jeito que tá vai ficar, não vai piorar, tá bom? Porque se isso aí é assim, você retroalimenta, né? Tá complicado e se não controla, vai ficando cada vez mais complicado e aí os desfechos aí a gente sabe depois quais são, né? São os mais tristes possíveis, tá bom? Olá, Lilian, boa noite. Diabético com 60 anos, se pode consumir whey? Olha, aí é o seguinte, o suplemento, o próprio nome já diz, né? É suplemento, quer dizer, é algo que vai ajudar, ele vai completar o que está faltando. Então, primeira situação, uma coisa é certa, não adianta o indivíduo com 60 anos consumir whey se ele não faz exercício. Isso aí é o primeiro ponto, não vai adiantar nada, o corpo não vai absorver mais proteína por conta disso. Segundo, para se usar um suplemento, é importante, primeiro, essa pessoa com 60 anos tem diagnóstico de sarcopenia, quer dizer, perdeu uma quantidade acentuada de massa muscular e está afetando nas atividades do dia a dia, para precisar de um suplemento proteico? Essa é a primeira pergunta. Com a alimentação que ele tem, ele não está consumindo todos os aminoácidos que são necessários, vindos da proteína, para manter nosso corpo saudável? Essa é outra pergunta. Então é isso que vai determinar se vai precisar tomar ou não. E o whey, não adianta a gente falar assim, pode tomar, não pode. Porque nós temos vários tipos de whey no mercado. Né? Então a gente tem o whey lá que é concentrado, que acho que é o mais barato que custa, mas a absorção dele é diferente, né, do outro que é hidrolisado, por exemplo. Então são situações aí que precisa, primeiro, ver se é necessário realmente o suplemento. Se usar o suplemento e não treinar, pouco vai ajudar. Eu estou fazendo uma relação com a diminuição na massa magra, na musculatura. Então, precisa aumentar a musculatura. Então, aumenta a ingesta proteica e aumenta ou complementa aí com o exercício físico. Não adianta nada tomar suplemento se não fizer exercício, tá bom? Então, isso aí é uma coisa que primeiro precisa ser avaliada, não dá pra gente falar, porque também, assim, essa pessoa com 60 anos, ele é hipertenso? Ele tem complicações do diabetes? Né? Como é que está o controle glicêmico dele? Então tem uma série de coisas aí que vão, além da gente identificar se está faltando ou não, ainda tem outros fatores que precisam ser controlados, tá bom? Isso aí é muito pessoal, não dá pra gente responder assim de bate-pronto, tá bom? Precisa de um pouquinho mais de investigação. Pergunta aqui, quanto tempo de exercício por dia? Sendo aí diariamente. Tenho 69 anos. Pô, que legal, 69, parabéns. Acontece o seguinte, o exercício a gente precisa fazer todos os dias, né? Ou a recomendação assim, da Organização Mundial da Saúde, eles recomendam que faça no mínimo, pelo menos somando 150 minutos por semana. Isso aí vai dar mais ou menos 30 minutos por dia, pelo menos 5 vezes na semana. Então esse aí é o mínimo que é recomendado. Só que aí acontece o seguinte, foi legal, você colocou aí a sua idade, né? Eu tenho 69, beleza. Você está fazendo exercício? Porque se você já está fazendo exercício, talvez fazer 30 minutos de exercício para você vai ser super tranquilo.
Agora, se você não faz nada, talvez você fazer 30 minutos já vai ser bastante. Então, o que é importante fazer? Respeitar o nosso corpo. Eu preciso fazer exercício? Preciso. Preciso me mexer? Precisa. Sai para caminhar. Ou tenta fazer um pouco de exercício em casa, sentar, levantar de uma cadeira, fazer flexão de braço, subir e descer degrau de escada. Faz pelo tempo que você suportar, de como você sente o exercício. Porque é importante fazer de uma maneira que você sinta-se confortável, que você ajude seu corpo. Ah, mas eu tô tão descondicionado fisicamente que eu consigo andar só 5 minutos. Parabéns! Anda 5 hoje, amanhã você tenta 5, 6, vai tentando sempre andar o máximo que você consegue em cada momento. E vai computando mais ou menos o tempo que você faz, porque muitas vezes o nosso tempo também é bastante limitado. Então muitas vezes não dá, 30 minutos por dia não dá para eu fazer. Tudo bem, mas faz 30 hoje, amanhã tenta fazer 40, no outro dia faz 20, no outro dia faz 15, e vai tentando para no mínimo aí ter 150 minutos de exercício por semana, porque a gente sabe que quando se exercita muito menos a respeito dessa quantidade, pode, por exemplo, um pouco mais de 1h15, por exemplo, por semana, 75 minutos. Só que para isso você tem que fazer uma atividade mais vigorosa. E muitas vezes você não tem condicionamento físico suficiente para fazer isso. E, como eu falei, se a gente faz exercício um dia sim, um dia não, você fez hoje, tem o benefício do exercício. Amanhã você ainda tem o benefício de ter o receptor de insulina sensível para ajudar no controle de diabetes. Então, se você faz exercício hoje, amanhã não faz, mas no outro dia você faz, porque não pode ficar 2, 3 dias sem fazer. Faz hoje, fica 3 dias sem fazer, não vai adiantar nada. Mas se você faz hoje, amanhã descansa, no outro dia faz, não tem problema. Se você está muito descondicionado, faz um dia sim, um dia não. Melhorou o condicionamento, está se sentindo melhor? Começa a fazer todos os dias. Um dia faz um pouco mais de tempo, um dia um pouco menos, depois vai aumentando um pouquinho a intensidade, diminuindo a intensidade, tá bom? É para isso aí que existem os profissionais de educação física, tá bom? Procura aí um profissional de educação física, certamente ele vai te ajudar aí a como dosar a quantidade aí de esforço que você vai fazer, tá bom? Porque isso é importante aí para conseguir progredir com as cargas, que não adianta nada também falar assim, eu ando todo dia 1 hora, eu faço exercício todo dia 30 minutos, tá? Mas sempre fazendo a mesma coisa, nosso corpo não progride. Vai ajudar a controlar o diabetes? Ajuda, mas não vai melhorar o seu equilíbrio, a sua força, o seu consumo de oxigênio, não vai melhorar nada. E se você está querendo emagrecer, também não vai emagrecer, vai ficar igual, vai criar ali um platô, tá bom? A Elaine aqui agradecendo, né? Que, muito obrigado aí, que conhecimento é essencial. Também acredito nisso, Elaine. Eu acredito que o conhecimento ele salva, né? Mas é aquele esquema, a gente tem que conhecer, tem que pôr em prática. Não adianta nada ficar ter conhecimento e guardar pra gente, ou ter conhecimento, eu sei, mas não faz, também não adianta nada. Ó, a Brenda também aqui agradecendo, eu que agradeço, viu, Brenda? Muito obrigado. A pessoa falando aqui que a Lilian, falou que é hiper magra, né? E DM1. E o que ela pode tomar aí para ganhar massa muscular? Então, a alimentação, Lilian, é uma parte do efeito do treinamento, né? O que é mais importante é você treinar com uma intensidade adequada, né? Fazer uma planificação, uma periodização, né? Quer dizer, de que jeito que vai trabalhar, com que carga vai trabalhar, fazer uns testes, né? Para ver quanto você consegue fazer de trabalho de força e dentro disso trabalhar com cargas aí, com métodos que vão variando para estimular o seu corpo a ter ali as microlesões que são geradas quando a gente faz trabalho de força e junto com isso fazer ali a reposição, né, dessas microlesões e tentando armazenar uma quantidade maior de aminoácidos ali para aumentar a sua massa muscular. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o treino é o mais importante nisso aí. Só que não adianta treinar se você não tem combustível. Então aí vem a outra parte. Aí precisa ver a sua alimentação como ela tá, se a quantidade de nutrientes que você está consumindo ela tá adequada para te manter, né, com o corpo saudável, porque muitas vezes o que acontece com quem
tende, né, que você falou que você já é, né, uma pessoa já é longilínea, magrinha, mas muitas pessoas às vezes estão emagrecendo, e está emagrecendo por quê? Porque restringe tanto às vezes a ingesta do carboidrato que o corpo começa a degradar o tecido muscular para converter ele em glicose, porque está faltando glicose para o sistema nervoso funcionar. Então a pessoa perde peso porque está perdendo músculo. Então isso aí não é nada importante para a gente, muito menos saudável para o nosso sistema. Então, quando a gente fala de exercício, eu quero aumentar a massa magra, o que eu faço? Treina. Treina de uma maneira organizada. Você tem que treinar forte, tem que descansar, tem que respeitar o descanso, também faz parte do treino, tem que dormir bem, tem que hidratar bem, tem que se alimentar bem, tá bom? Então, aí se mesmo assim não está consumindo todos os nutrientes que são necessários, aí certamente precisa suplementar com algum suplemento que seja aí talvez proteico, aí precisa ter a orientação de um nutricionista para poder ajustar toda essa situação, né, do quanto você está gastando de energia, quanto está entrando, se os nutrientes são esses mesmos ou não. Mas o importante é treinar. Não adianta que sem treino a gente não consegue, se só suplementar, pode se entupir de proteína que não vai adiantar, não vai aumentar a massa magra, tá bom? Tá, que tá aqui, tá agradecendo aqui, muito obrigado eu, tá? Tá aprendendo aí bastante, né? É isso aí, aprender e tem que melhorar. É isso aí, a ideia é exatamente essa, tá bom? Ali ele tá colocando aqui que faz, então eu acho que tá treinando, né? Que perguntei se estava treinando, então tá treinando. É isso aí, continua treinando, tem que treinar forte. Não tem jeito, tá bom? A gente não tem muito aí como melhorar o nosso corpo, a nossa performance se não for treinando, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, né, a vocês que me acompanharam aí até agora. Lembre-se que o conhecimento salva e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Se você gostou desse conteúdo, pegue, curte, compartilha com outras pessoas que têm diabetes. Você sabe que essa informação ela vai ser legal. E se você estiver vendo a gravação aí depois no YouTube, e se você não é assinante ainda do nosso canal, pegue e assina aí o canal, dá um joinha, compartilha, né, com mais pessoas que têm diabetes, que a ideia é exatamente essa, a gente produzir, né, não só produzir conteúdo, coisas importantes para a gente que tem diabetes, mas também fazer com que isso chegue aí ao maior número de pessoas que têm diabetes, porque a gente quer realmente, através do conhecimento, ter aí uma convivência boa com diabetes e, claro, uma qualidade de vida muito parecida com as pessoas que não têm diabetes, tá bom? Então, tá agradecendo o Marcos aí, muito bom, é isso aí, Marcos. Valeu então, pessoal, muito obrigado e a gente se vê então na próxima live de 20, no próximo domingo, às 8 da noite. Um abraço, até mais!